Gente boa, gente de Deus que faz parte da Convenção Batista do Tocantins e outros irmãos queridos que acompanham a gente aqui pelo podcast CBT. Nós estamos aqui para mais um podcast, dessa vez, como não poderia ser diferente, mais um podcast que vai abençoar muito a sua vida. Nesta tarde, nós temos conosco aqui para um bate-papo missionário o pastor Cláudio Cirqueira, que vocês já conhecem, é o coordenador de expansão missionária da Convenção Batista do Tocantins e também coordenador regional da Junta de Missões Nacionais. E temos aqui mais uma vez conosco, abrilhantando aí o nosso bate-papo, o missionário Josias Pereira, lá de Santarém. Ele é o líder da Igreja Batista Semente, lá em Santarém. O Josias está aqui no Tocantins, neste mês, para fazer promoção de missões nacionais. Já deu uma viajada bacana aqui pelo nosso estado, não é? Conhecendo igrejas, pastores. Ontem nós estivemos em Araguaína para um café com os pastores, momento muito especial. Então, o Josias e o Cláudio são missionários da Junta de Missões Nacionais e eu tô aqui com aquela minha camisa bonitona da campanha Minha Pátria para Cristo. E aí, ó, se você quiser uma camisona bonita dessa da campanha, linda mesmo, várias cores, vai lá no site de Missões Nacionais, na livraria, fala com o Robson e compra a sua camisa, vale muito a pena a gente promover missões também através da roupa que a gente veste. Olha, Cláudio, bacana você estar aqui no nosso podcast. Josias, bênção, vamos bater aquele papo legal e a ideia aqui hoje, ó, para você. A gente vai falar sobre plantação de igreja. Todos dois são plantadores de igreja de muito sucesso, vitoriosos mesmo. Cláudio, a turma do Tocantins já conhece. O Cláudio é o nosso mestre em plantação de igreja. E o Josias, há 14 anos à frente de um projeto, de uma congregação que estava fechadinha lá, sem esperança. E o Josias assumiu aquele trabalho, plantou uma igreja vigorosa lá em Santarém, que é a Igreja Batista Semente. Hoje o nosso bate-papo aqui, Cláudio e Josias, é sobre o que vocês fizeram, quais as estratégias que vocês usaram para plantar igrejas, porque a gente sabe, todo mundo sabe, que plantar igrejas não é uma tarefa fácil. É um desafio e muitas vezes a gente tenta plantar igreja e não dá certo, não é verdade? É verdade. E vocês são plantadores de igreja que deram certo, encabeçaram projetos que deram certo. Então a gente vai começar da seguinte maneira. Pastor Cláudio, você que é um plantador de igreja experiente, que já plantou algumas igrejas, já pastoreou recente uma igreja com algumas congregações viçosas. Vamos lá, para começo de conversa, o que você, Cláudio, considera que foi a melhor estratégia, a mais eficiente estratégia que você adotou na plantação de igreja onde você trabalhou? Muito bem, pastor Josué, Josias, missionário da Junta de Missões. Olá, meus amados irmãos, é uma alegria o pastor Josué estar aqui no podcast da CBT, sempre com essa temática missionária. Amém. Graças a Deus por isso. E quero louvar a Deus também porque nós estamos respirando agora missões nacionais, Minha Pátria para Cristo. Um alvo desafiador, né, pastor? Alvo desafiador. Nossas igrejas estão envolvidas. Josias já rodou em várias igrejas, congregações, cafés. Até na nossa mentoria de ontem, né, Josias? Foi também maravilhoso aquele falando momento de lá. missões, que bom. E lá em Araguaína, o Sérgio e a Miriam falando de missões. Hoje eles estão falando em Colinas. E juntos nós vamos fazer uma grande campanha. Amém. Plantação de igreja, pastor Josué, é algo que enche os nossos olhos de brilho, de muita alegria. Falar em plantação. Amém. E a gente cada dia descobre que precisamos plantar mais igrejas, né? Muito mais do que já foram plantadas. Eu vejo que a base de um projeto de plantação de igreja precisa ser, em primeiro lugar, voltado para os lares.
Não há como plantarmos igrejas, principalmente igrejas batistas, igrejas que pregam o evangelho, comprometidas com Jesus, que não inventa coisas, que não foge da Bíblia, que não negocia a fé, que não explora, que não faz propaganda enganosa, propaganda de milagres, por exemplo. Ela é centrada no evangelho, então ela precisa ir ao encontro do povo daquela comunidade. Certo, A gente certo. precisa frequentar as casas. Não tem outra saída. Geralmente eu falo assim: olha, você que está plantando igreja, você que está revitalizando a igreja, de manhã você acorda, então você vai orar, vai tomar seu café, faz a sua devocional, estuda um pouco e à tarde descansa um pouquinho e parta para as casas. Você e seu cônjuge vai para as casas, visitação, marcando estudos bíblicos e fazendo e criando esses relacionamentos. Não tem como a gente ficar ali esperando que as pessoas venham, porque elas não vão vir. Elas precisam ser alcançadas. Então, plantando igreja, quer plantar uma igreja? Vá para os lares. Se você ficar apenas preso a algumas reuniões, a alguns cultos, eles são importantes, mas eles não vão atrair essas pessoas. Ô, Cláudio, deixa eu puxar então o seguinte. Às vezes, é porque é normal que pastores visitem as casas de suas ovelhas. Isso é É normal, verdade, né? é verdade. E às vezes a gente pensa que essa visitação é uma visitação que a gente deve fazer só para quem já é da igreja. E, na verdade, a gente acaba, às vezes, desperdiçando trazer mais pessoas, porque as visitas nas casas, uma coisa que a gente aprende é isso. Ovelhas que são visitadas fidelizam na igreja, se firmam na igreja, né? As pessoas querem ser visitadas. E se a gente estender as visitas para as pessoas que não são da igreja, a possibilidade delas virem para a igreja é muito grande, não é? É verdade. Então é nessa linha. É nessa linha. Porque se você não tiver esse relacionamento e essas visitas, elas precisam ser feitas de forma com uma intenção bem clara, ainda que você não declare isso na sua visita, mas você já vai com uma intenção bem definida. Eu quero alcançar essa casa, essa família para Jesus Cristo. São visitas intencionais. Visitas intencionais. Certo. Então eu não vou lá apenas para tomar um cafezinho, tomar água, coisa assim. Tem pessoas que querem que você vá lá tomar água, um cafezinho e passar a tarde, por exemplo, ou um horário da noite ali. Não. Você vai seguindo, ainda que seja na sua cabeça, um cronograma. Eu vou fazer essa visita, então eu vou ter 3 horas nessa tarde. Terça, hoje é quarta, então eu vou fazer 3 casas. Mas qual é o meu propósito? Chegar nessas casas, me apresentar, ler a Bíblia, um texto da Bíblia, orar por essa família e oferecer um estudo bíblico a essa família. Para que na próxima semana eu retorne lá. Não pode ser só visita de cortesia. Não. Tem que ser intencional. Tem que ser intencional. Joia. Quem está plantando igreja tem que ser intencional. Eu diria que não só para quem está plantando, é quem está revitalizando, quem está pastoreando uma igreja. Se ficar só no templo, a coisa não anda. Eu me lembrei agora que há algum tempo atrás, um contato que eu estava fazendo com uma determinada pessoa, a pessoa disse assim: parece que o senhor está querendo me levar para sua igreja. E a gente não espera esse tipo de negócio. E é mesmo, eu acho instintivo, claro, eu quero que você vá para minha igreja, lá é tão bom, eu quero as pessoas que eu gosto vão para lá. É dessa mesmo. Exatamente. As pessoas têm que saber que nós queremos o melhor para a vida delas. Josias, plantação de igreja lá em Santarém. Você já viu como é a realidade um pouco diferente daqui, em vários sentidos, mas a pessoa humana é a mesma, não é? As necessidades de famílias aqui no Tocantins são as mesmas necessidades de famílias lá no Baixo Amazonas. Como é que é isso de visita, estudos bíblicos lá na tua realidade? Pastor Josué, Pastor Cláudio, mais uma vez é privilégio estar aqui, né, nesse podcast e poder falar como que Deus usa a gente, né? Às vezes de forma igual, usando as mesmas estratégias, de forma diferente. Mas assim, a minha comunidade, a minha região, ela é uma região muito ribeirinha. E nós temos ali várias definições. Nós temos a área ribeirinha, que é mais lá mesmo no rio, bem distante da cidade. Nós temos as casas da cidade e temos o Planalto, que eu não sei como é que vocês falam aqui, mas lá nós chamamos as colônias, as chácaras, os sítios, né? Então nós temos
diferença e cada Comunidades pessoa... diferentes. Comunidades diferentes, né? E cada uma delas vai apresentar uma peculiaridade, né? Aham. Porém, os métodos que nós usamos, eles são os mesmos, aplicados com alguma intensidade a mais. Essa questão que o pastor Cláudio falou da visita, ela é primária, porque você não consegue fazer um ajuntamento e hoje, principalmente nos dias de hoje, é muito complicado você andar com os filhos dos outros. Então é necessário que se faça uma visita na casa, falar com os pais, né? Dizer a sua intenção, a questão da intencionalidade é real. E fazer isso sempre com uma outra pessoa, de preferência com a esposa, né? Ou com o grupo da Sim. igreja, sempre misto, aquela premissa nossa dos batistas, o cuidado que a gente tem com as pessoas, né? E no nosso caso lá no Baixo Amazonas, a gente sempre começa com crianças. Porque criança, ela rapidamente se interessa pelo evangelho. O coração O coração está é pronto, né? acessível. E nós já usamos também a estratégia de estudo bíblico infantil e a gente oferece esse estudo bíblico para as crianças. E aí a gente sempre fala dentro nos treinamentos para mentoria de criança, quem vai trabalhar com criança, que a gente não usa uma criança como isca para pegar os sim. adultos. Isso aqui não pode, né? Mas, de uma certa forma, quando um pai vê que o missionário, aquele grupo de irmãos, tem aquele cuidado com os filhos, que Cuida bem de seus filhos. que é saudável, aquilo atrai os verdade, pais. é verdade. Né? Há pessoas que foram para a igreja porque seus filhos Porque estão seus lá, filhos foram. Né? E a nossa igreja está cheia de pessoas assim. Né? Então, a estratégia, a gente sempre começa com crianças, porque a gente brinca com criança. Eu sou uma criança até hoje. Eu gosto de brincar com as crianças. Então a gente convida as crianças, oferece estudo bíblico específico para elas. Os pais se interessam, faz estudo bíblico, vão para a igreja, entra no convívio e de repente eles já estão conosco, caminhando conosco. Eu queria contar uma experiência. Um pai foi para assistir no Natal a sua criança tocar no coral de sinos da igreja. Então, todo ano a gente tem um coral de sinos, e aí aquelas crianças convidaram o pai. O pai bebeu a tarde toda no domingo, e à noite era o culto. E quando chegou na hora de ir pro culto, ele estava embriagado, mas ele lembrou, e as crianças disseram, poxa pai, o senhor bebeu, a gente tem hoje o coral de sinos, é lá na igreja mãe, e o ônibus vai levar, e o senhor tá bêbado, e ele ficou muito triste com aquilo. Vergonhado. E ele foi, bêbado mesmo, botou uma roupa, tomou um banho, e foi. À noite, Deus falou com ele enquanto as crianças tocavam os sinos. Ele se conscientizou de que ele estava errado, que os filhos estavam no caminho certo, que ele estavam tocando para Jesus e ele estava no mau caminho e sendo mau exemplo para os filhos. Mas os filhos já tinham sido pegos por Jesus, né? Esse homem é o nosso irmão Edson. Ele é o vice-presidente da igreja. É o vice-presidente da igreja. Está lá tomando conta da igreja. O filho dele mais velho é o Mateus, que está formado agora em biologia, e a filha dele é a Thalita, que vai para o Radical. Então é bênção, a estratégia funciona. Olha o tamanho, isso é milagre, né? É milagre. Eu penso assim, ó, entrar na casa das pessoas, Cláudio e Josias, é começar a fazer parte da vida delas. E eu acho que isso faz uma grande diferença quando você está tentando alcançar pessoas para Jesus Cristo, entre você querer clientes religiosos e você querer alcançar as pessoas com o poder do evangelho. Você tem que fazer parte da vida delas, né? Plantar igreja exige que você esteja disponível para fazer parte da vida das pessoas, não é? Como é que é isso? Porque quando se fala de visitas, de estudos bíblicos, você não vai para cumprir uma agenda. Você não está indo ali para dizer que depois fez tantas visitas, tantos estudos. Não é isso. Ok. Porque às vezes a pessoa fica com essa preocupação. E aí, se for essa preocupação, então ela vai realizar apenas como tarefa. Como tarefa. Não vai ter resultados. Então, mas ela vai dizer, mas eu fiz. Mas isso não é... É tarefa, mas não é missão. Não é, exatamente. Missão, você se envolve.
Então você vai para uma visita, você ouve os problemas daquela família, você ora com aquela família, e você, de certa forma, já se compromete com aquela família. Uhum. E conversão é o resultado de um tempo que é exigido para que esta família passe a confiar em nós, primeiramente. Construir confiança. Construir confiança. Por isso é interessante aquela forma que é usada muito para pequeno grupo, para célula. Você primeiro ganha a pessoa para você, depois você ganha para o seu pequeno grupo, depois você ganha para o templo, ele começa a participar das programações, aí depois é que ele se entrega a Cristo. Geralmente é esse mesmo caminho. O processo é esse. O processo. Independente se é pequeno grupo ou estudo bíblico. Porque as pessoas querem ganhar confiança na gente. Se elas percebem que, de fato, nós estamos comprometidos com Jesus e que nos preocupamos com elas, inclusive, às vezes, a gente tem que estender as mãos para ajudar em alguma situação, então elas passam a confiar na gente e elas vão confiar também na mensagem que nós estamos passando. É verdade. Agora, tem um negócio nisso tudo que eu queria abordar rapidamente com vocês, que é o seguinte. Quem planta a igreja passa pela experiência da tristeza de perder pessoas com muita constância, né? As pessoas vêm, as pessoas vão por várias razões, né? E como é que é isso no coração do plantador de igreja? Aqueles esforços que foram feitos e depois as pessoas somem e desaparecem, porque tem esse ciclo mesmo, né? Como é que é isso no coração do plantador de igreja? Pastor, é uma coisa que não dá para explicar, porque quando a gente começa, Pastor Cláudio, dentro da sua fala, isso chama-se relacionamento intencional discipulador. Então a gente entrega toda uma vida, todo um tempo para aquela pessoa. Então há várias formas de perda, né? Tem uma perda que é muito dolorida, que a gente sente demais, mas é uma certeza, que é a promoção. Vários irmãos que o Senhor nos dá, eles são promovidos para a glória. E é ruim, é uma perda ruim, a saudade é muito grande, mas no final acaba sendo boa, porque você vê naquela família, naquela vida, o cumprimento, né, do seu trabalho, né, da promessa de Deus. Agora tem aquelas pessoas que passam pela vida da igreja, experimentam, comem, bebem da fonte, mas não se identifica, vão para outras igrejas. Também é um tipo de perda. Eu não sofro muito com essa daí, não. É mais aceitável, É mais aceitável, né? Agora, tem aquela pessoa que veio, teve um encontro com Cristo, nós não podemos julgar como é isso no coração, mas essa pessoa teve contato, viveu, aprendeu conosco, e de repente ela desiste da caminhada e vai para o mundo. Essa aí dói, essa é complicada, Cláudio, porque é muito triste. Cláudio, né? Plantador de igreja chora quando perde pessoas? Chora, plantador de igreja chora. O coração tá no negócio. O coração tá ali, todo envolvido no projeto. Eu vejo que às vezes chora nem tanto por perder, chora para ganhar, porque no processo de plantação de igreja não se perde tanto assim, não se perde muito, porque primeiro quando você chega, geralmente não tem ninguém. Nós chegamos numa cidade X, e a irmã Débora, então nós fomos, não tinha ninguém. Então fizemos um primeiro contato, já começamos um estudo bíblico nessa casa, depois marcamos vários outros em outras casas. Então, tem algumas vantagens na vida do plantador de igreja. O plantador de igreja não tem problemas para resolver, como um pastor... A administração é muito pouquinho. Não tem o que administrar, né? Ele só precisa mesmo administrar o seu tempo e os seus estudos, o seu dia a dia. Mas ele não perde tantas pessoas, mas chora para ganhar. Aí tem que chorar pedindo a Deus por conversões. Pastor Elisiário, mas a irmã Eunice dizia assim: pastor, acorda 5 horas da manhã, você e a irmã Débora, põe-se de joelho, começa a orar por conversões. E aí, de fato, a gente começou a fazer isso, principalmente foi em Augustinópolis, e aí as conversões começaram a surgir. Foram surgindo muitas conversões. Mas em 2 anos, ali naquela cidade, nós perdemos 22 pessoas. 2 anos. Interessante. Só que isso não nos desanimou, porque ao mesmo tempo que aquelas foram,
Outras vieram. Outras vieram. Outras vieram. Outras vieram. Outras vieram. Teve pessoas que mudaram para a cidade, que aí passaram a congregar conosco, e outras foram se convertendo à medida que os estudos bíblicos foram sendo ministrados. Outra coisa que fortaleceu o trabalho de plantação de igreja, o trabalho com crianças. Esse é fundamental. Que é o que o Josias apresenta acabou, como uma estratégia eficiente, né? Alcançar a própria criança, levá-la a Cristo, mas a criança, ela não vai só, não. A criança é um instrumento muito especial de salvação, porque ela leva consigo também seus parentes. Sim, sim. Eles acabam também compreendendo o evangelho. E com isso, à medida que nós perdemos pessoas, também a gente estava ganhando gente. Vai ganhando gente. Aí um dia eu parei para calcular, 22 tinham passado. Algumas desistiram, outras mudaram. E assim, mas a obra continuou. E o grupo cresceu. E o grupo cresceu. É que eu acho que isso é fundamental, que o plantador entenda uma coisa. Não se abata porque alguém foi embora, porque alguém desistiu. Porque se você olhar na cidade que você está, você vai perceber que tem muita gente para ser alcançada. A gente tá falando de criança, eu tô vendo ali o Josias, Clubinho Missionário. Fala pra gente rapidinho o que é isso aí, Josias, que eu acho que isso aí tem a ver com estratégia, é ou não é? É uma estratégia de missões nacionais, bem antiga, por incrível. É uma estratégia muito boa. A Junta de Missões Nacionais tem material disso aqui, né? Hoje a gente está trabalhando com o Clubinho Missionário Revitalizado, né? Porque no início era apenas eu que trabalhava com o Clubinho. Depois veio a minha esposa, e aí eu já peguei meus filhos, vieram para o Clubinho. Hoje eu tenho a ajuda da esposa, dos filhos e mais 20 monitores treinados para fazer o trabalho de monitores de crianças mesmo. Focado em criança. É focado em criança. É um ministério específico. Que bênção. Não tem como você cuidar de criança, pastor Cláudio, pastor Josué, sem ter pessoas preparadas para o cuidado. Principalmente nos dias de hoje, porque nós estamos recebendo filhos de pessoas e essas crianças precisam ser cuidadas, e os monitores precisam entender isso desde o momento que chega, até o momento de colocar no banco, até o momento de levar a criança no banheiro, que é uma necessidade. Então, o promotor, aliás, o monitor homem leva o menino no banheiro, não é uma monitora. A monitora vai levar a menina no banheiro. Então, e os pais estão vendo isso. Então esse cuidado precisa acontecer para que seja, de uma forma geral, todos muito bem aproveitados. Olha só, Cláudio, nós demoramos muito a compreender qual é o lugar da criança no contexto missiológico. Durante, acho que décadas e décadas, a gente sempre considerou a criança de modo pouco prioritário, né? Secundário. Por exemplo, secundário. Por exemplo, não se falava muito propriamente em evangelização de crianças. A gente não falava isso. A gente esperava que a criança crescesse para chegar numa idade que ela compreendesse o evangelho. Não havia uma coisa focada em atingir a criança com a mensagem do evangelho, enquanto pequena mesmo, né? E a gente via assim que os melhores líderes, os melhores professores da igreja eram sempre destinados para as classes maiores. Os professores de criança, a gente, mesmo sem querer, a gente acabava considerando que eram as pessoas menos preparadas, quando na verdade é o contrário. Os melhores a gente devia dedicar para as nossas crianças, né? Graças a Deus, de já há algum tempo para cá, o foco para a criança tem sido muito significativo. Outra coisa que eu queria puxar um pouquinho, Cláudio, como eu sei que você é um cara muito focado nessa questão de os materiais que usa nas estratégias de evangelização e discipulado, vamos falar um pouquinho nisso. Por quê? A Junta de Missões Nacionais é muito boa nesse negócio de materiais de discipulado. Inclusive, depois da disseminação da visão de igreja multiplicadora, isso aprimorou bastante. A gente tem muita coisa boa. Eu imagino que na plantação de igreja, às vezes, alguns fracassos, talvez relacionados com essas perdas mais ruins no projeto, estão relacionadas com a qualidade do discipulado. Que material você está usando, né?
Como é que você está aplicando o material? E aí eu queria a gente falar um pouquinho nisso, até para o nosso ouvinte saber que existe muita coisa boa disponível a custo baixo, não é? Nós estávamos falando essa semana que em Missões Nacionais você compra aquela revista E Agora, que é uma revista muito boa, 48 páginas, por R$ 5. Meu Deus, não paga um sorvete. E o material excelente. Material excelente. Vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio. Quais os materiais que nós temos disponíveis hoje, pelo menos alguns que vocês usam, para a gente até sugerir como materiais eficazes no discipulado, na consolidação do novo crente no projeto de plantação. Começa a falar sobre isso aí, Cláudio. Muito bem, pastor. A Junta de Missões Nacionais, hoje, meus irmãos, ela sempre teve muito material bom, mas só que agora tá melhor, bem melhor, super organizado. Se você entrar no site da Junta, na livraria, você vai encontrar material de primeira. Olha, se você for plantar uma igreja hoje, eu utilizaria o material que eu tenho utilizado. Certo. Com a minha esposa, que é os estudos bíblicos, Encontros com Jesus. Estudos bíblicos indutivos. Encontros com Jesus. Onde é que a Encontros pessoa com Jesus. compra isso? A pessoa pode comprar aqui na Convenção Batista. Nós temos aqui para repassar pelo mesmo valor do site para você. Estamos repassando para várias igrejas. Nós estamos ministrando um seminário de evangelismo e discipulado. Inclusive, pastor, isso tem sido uma tônica agora que está sendo bastante comentada. Não se deve falar apenas em discipulado, tem que se falar também em evangelismo. Evangelismo. Evangelismo e discipulado, eles andam juntos. A visão de igreja multiplicadora refez esse conceito. Então a gente faz evangelização discipuladora, que é uma coisa só. Que é uma coisa só. Porque às vezes pode ser que o líder diga: eu vou voltar à igreja, o meu projeto só para discipulado. Não, você precisa ter evangelização discipuladora. Então, os estudos bíblicos indutivos, na minha opinião, é o melhor material para a plantação de igreja e para o crescimento de igreja. Esse material é excelente. Certo. O outro material que eu trabalharia, e trabalhei bastante, é o que Jesus deseja que você faça. Esse material é tradição, tradição, muito bacana. Muito bom, muito bom. É simples, é barato e é bom. Aí entra também o E Agora. E Agora, do Charles Brooks. Esse material, ele é mais rico ainda do que este outro. É o mais completo. Ele é o mais completo. Então, se você quer um discipulado, vamos dizer que você vai, então, levar a pessoa a Cristo, o estudo bíblico indutivo. Você fez os 8 encontros, a pessoa se converteu. E próximo passo, Jesus deseja que você deseja que você faça. Desculpem. O terceiro passo seria o discipulado 2. E agora? E agora? Que é a revista. Então, esse material é excelente para você dar prosseguimento. Muito bom. Josias, como é que você trabalha essa questão dos materiais lá na sua região, no seu contexto? Pastor, é um completo, é um negócio assim que a gente precisa ter um certo tempo para falar sobre isso. Eu vou resumir aqui. Eu uso os materiais da junta. Eu sou da junta, então eu tenho que usar material da junta. São muito bons. São muito bons, né? Muito bons. E como disse o pastor Cláudio, hoje nós temos variedade. Hoje é até difícil escolher, pastor Cláudio, porque nós temos variedade, né? Você só não usa se não quiser. Só se não quiser. Só se quiser. E é barato. Se não quiser esse, tem outros. Então, eu começo isso na escola bíblica discipuladora, que é o lugar de ensinar. Certo. Né? Com a pessoa, com a intencionalidade de conversão, eu começo com o estudo indutivo de João. Esse é muito bom, né? Todo mundo já fez, acho que todo crente já fez esse. Evangelho de João, isso lá fora. Com o Evangelho de João é muito simples e é muito provável que essa pessoa vai se converter. Certo. Se não se converter, ela vem para o pequeno grupo, ela vem para a escola bíblica e vai aprender. Eu fiz isso com a igreja de forma geral, só tirando as crianças, porque as crianças têm um diferencial. Mas, Evangelho de João, depois a gente faz os 3 estudos. Agora me fugiu dos estudos. São os 3 estudos que a gente faz. RD1, RD 2 e 3. Toda a igreja já estudou isso daí. Tem RD para vender aqui? Não. Mas vai chegar.
Vai chegar. Vai chegar. Vamos ter isso aqui também. E depois desse RD1, RD2 e RD3, a gente vai pro e agora. Que Jesus deseja que você faça. Certo. E agora, aí tem uma série que eu não vou lembrar exatamente o lugar de cada uma delas agora, mas são uma faixa de umas 8 a 12 revistas. Você vai na sequência. Na sequência, com toda a igreja, todas as classes. Até chegar no Maturidade Cristã. O maior e melhor compêndio teológico que nós temos hoje para a escola bíblica dominical, de adolescente até os adultos, é Maturidade Cristã. Maturidade Cristã. Nós já estamos usando. E nós temos aqui para. Aqui na convenção pode adquirir também? Pode. Preço do Rio. R$12. R$12, o preço do site. Preço do site. Então é só buscar aqui na convenção. Maravilha. Eu tô usando na EBD, lá na nossa igreja agora, Maturidade Cristã. Eu usei um livrinho muito bacana, Ame Sua Igreja. E eu recomendo que quem quer dar uma mexida na igreja, aquele livro é muito bom. São 8 lições, 8 valores ou princípios para o membro de uma igreja local. O título é Ame Sua Igreja, vale muito a pena. E agora nós entramos em Maturidade Cristã. Maravilhoso, maravilhoso, né? Mas olha só, vocês mencionaram aí o negócio do pequeno grupo, e aí eu queria afunilar também para isso, Cláudio. Qual é... Eu sei que vocês dois trabalharam e trabalham com pequeno grupo. Em proporções diferentes, porque o Cláudio trabalhou numa igreja com 300 pessoas, pequenos grupos já num patamar, né? E o Josias já vem com pequeno grupo, como missionário nacional, desde o comecinho, né? O que é que você consideraria a importância de pequeno grupo no processo de plantação de igreja? Qual o valor disso? Hoje, se eu fosse, poderia até, inclusive marchar para isso. Se for plantar uma igreja? Se for plantar uma igreja, eu começaria com estudos bíblicos indutivos nos lares e transformaria esses encontros em pequenos grupos multiplicadores, em PGM. Certo. Então, eu começaria com estudos bíblicos, ou para a casa do José. Eu vou fazer os 8 encontros lá dos estudos bíblicos indutivos, que é da Junta de Missões Nacionais. Se eles se converterem ou não, eu entro já com a ideia do pequeno grupo. Eu já começo um pequeno grupo ali, com eles. Porque eu sei que a partir dali começam a haver decisões, conversões vão acontecer e mais pessoas vão agregar aquele pequeno grupo. Certo. Então, o pequeno grupo é essencial. É essencial. Não, eu não vejo outra saída para a igreja desse tempo se ela não se voltar para os pequenos grupos, ou começando com os estudos bíblicos, porque você não vai conseguir alcançar a sociedade de hoje se você não partir para essa estratégia. Porque antigamente a gente tinha várias estratégias, né, pastor? A gente tinha culto ao ar livre, a gente tinha uma série cruzadas, conferências, todas essas estratégias funcionavam muito bem. Cada um no seu tempo, né? No seu tempo. Agora nós estamos num tempo diferente, mas a gente não precisa ficar com medo desse tempo, não. Nós temos uma estratégia de Deus para esse tempo. Muito boa. Que são os pequenos grupos, no nosso caso, multiplicadores. Então, eu começaria dessa forma. Mas se eu estou numa igreja, como eu estava em Colmeia, que já estava andando em pequenos grupos, então, como nós fizemos? Demos continuidade à visão discipular a partir dos pequenos grupos. Mas sempre trabalhando nos pequenos grupos a visão evangelística, para que o pequeno grupo não ficasse apenas como uma reunião de comunhão. Não funciona. Pronto, eu vou voltar nisso daí, segura aí, porque eu quero voltar nesse dilema que nós temos. Josias, como é que é esse negócio do pequeno grupo lá na Semente? Pastor, o pequeno grupo, ele precisa ser, assim como o pastor Cláudio falou, ele precisa ser encarado com muita seriedade. Eu queria falar aqui para os pastores, líderes e missionários que PGM dá trabalho. Não é fácil, não. Dá trabalho. Dá trabalho. Porém, dá resultado. O resultado é proporcional ao trabalho que dá. Sim, o resultado do PGM é excelente. E a gente fica família, fica um negócio grudento. É gostoso demais. Agora, uma coisa que o pastor, o missionário precisa entender, que ele tem que ser intencional em tudo que faz, senão ele perde o fio da meada. Ele tem que ser intencional, ele tem que querer fazer, ele tem que ver o resultado antes de ter.
o resultado, Uhum. entendeu? A outra Tem questão que botar é que fé nesse tem negócio. que botar fé. A outra questão, pastor, é que muitos PGMs, muitos pastores estão frustrados porque o seu PGM não deu certo, não funcionou na igreja. Segura aí que eu quero chegar aí, não é? Eu quero chegar aí. É, vamos lá. Eu penso, Cláudio, que o PGM ele tem um momento que é o momento da armadilha da comunhão. Olha só, comunhão é um negócio bacana. Igreja tem que ter comunhão. Comunhão é uma das palavras mais importantes da Bíblia. Exatamente. Mas o que a gente percebe é que muitas igrejas que tentaram PGM acabaram deslizando para o lado exclusivo da comunhão. E os pequenos grupos que deveriam ser multiplicadores, eles viraram um grupo de comunhão. Como é? Eu não sei que nome vocês vão dar aí, mas como fazer para evitar que seu pequeno grupo não caia na armadilha da comunhão e deixe de ser um pequeno grupo multiplicador, que é uma ferramenta fantástica para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Exatamente. Como é que a gente faz para não cair nessa armadilha? A saída é você não perder o foco de evangelização. Tem que ganhar O gente. pequeno grupo tem que entender que ele precisa ganhar gente. A alegria do pequeno grupo não é a presença dos crentes, é a presença dos não crentes. Dos não crentes. Dos não crentes. Nós precisamos atrair não crentes. Reuniões de igreja que só tem crentes, elas vão se fechando cada vez mais. Essa igreja sai do foco da missão, que é ganhar e fazer discípulos. Então ela vai voltando toda a sua programação, todos os seus recursos, todo o seu tempo Para ela mesma. Para ela mesma. Então daqui a pouco as orações vão ser voltadas só para ela mesma. Ela vai passar a enxergar somente os seus problemas pessoais, familiares e internos da igreja. Investir o dinheiro só nela. Ela vai passar a investir dinheiro só nela. Então ela vai parar no tempo. Ela pode imaginar que está crescendo, mas não está. Principalmente se ela fizer uma comparação ou então uma avaliação em relação à comunidade que ela está. Que está crescendo e ela talvez parou ou esteja diminuindo. Então, o foco precisa ser evangelístico. A alegria do pequeno grupo é você ter pessoas não crentes no pequeno grupo. Você precisa constantemente. Josias falou uma coisa certa: dá trabalho, mas é compensador. O duro é você trabalhar e não ver resultados. Não ter resultados. Não ver resultados. Você, pastor, está voltado para dentro. São programações que são apenas programações que alimentam o corpo. E aí a gente às vezes se engana, porque a gente pensa que a comunhão é o fator principal. De fato, a comunhão é muito importante, mas ela só passa a existir mesmo de verdade quando a igreja está dentro da missão. Essa comunhão ela tem que ser includente, ela tem que trazer gente. Ela tem que trazer gente, porque senão ela pode cair num risco de se tornar egoísta. As suas reuniões não são abertas. Apenas um grupo que se reúne ali, que não quer se multiplicar, ele não quer novas pessoas, e eles então estão se alimentando uns aos outros, se satisfazendo e achando que isso é bom. Mas não é isso que Jesus mandou que a gente fizesse. Acaba caindo no consumo do conforto. Exatamente. Nós vamos investindo para que a nossa comunhão seja cada vez mais confortável, né? E aí as portas se fecham, né? Josias, como é que faz para evitar cair na armadilha da comunhão? Pastor Josué, pastor Cláudio e os pastores e missionários que estão ouvindo, além de muita oração, dedicação e trabalho, o fator da intencionalidade é primordial. Agora, tem algo que é uma armadilhazinha que a gente vai encontrar no Brasil todo. Quando nós lemos lá o PGM do pastor Márcio Tunala, muitas pessoas querem seguir à risca aquilo ali e muito assim ao pé da letra. Meus irmãos, não funciona assim. Não é uma fórmula. Aquilo ali é uma ideia para a gente contextualizar no nosso lugar. A gente está conversando aqui de como foi a plantação do pastor Cláudio, como é a nossa, é diferente da sua. Então, assim, nós precisamos contextualizar tudo o que vamos usar. Não tem jeito. Nenhum PGM é igual ao outro. Eu não tenho, dos nossos PGM, não tem nenhum igual. Nenhum é igual. Pessoas diferentes, gostos diferentes. Tem gente que faz comunhão, churrasco, outro faz comunhão com pipoca. Outro faz um cafezinho, um chá de erva cidreira. Mas funciona, é uma comunhão. Agora,
o grande foco do PGM, nós não podemos esquecer, é glorificar Jesus. Você pode fazer um montão de coisa sem glorificar Jesus. Você tem comunhão que não glorifica Jesus. Você tem várias coisas que você faz que não comunica o evangelho. Então nós precisamos entender que o PGM, ele glorifica Jesus através de relacionamentos discipuladores, Certo. intencionais para ganhar o perdido. Se você não tiver essa pegada, você está Certo. errando. Nós fizemos Cláudio. uma coisa lá em Colmeia, pastor Josué, que eu percebi que de fato é trabalhoso, Aham. mas que dá bastante resultado. Por exemplo, a igreja está em pequenos grupos. Então você utiliza uma estratégia evangelística juntamente com os pequenos grupos. Nós trabalhamos lá com a Casa de Paz. Casa de A Paz. Casa de Paz. Então, Que é um negócio bacana, né? bacana, é evangelização nas É. casas. Só que nós não paramos os pequenos grupos. Então, durante a semana tinha Você agregou a estratégia. agregou a estratégia. Então, a Casa de Paz estava ali acontecendo, o pequeno grupo também. Só que acontecia em dias diferentes. Aham. Então, você aproveitava que na Casa de Paz, ela é voltada só para lares não crentes. Então, você está evangelizando. Como você já tem um pequeno grupo, olha o que você vai fazer. Vai procurar, através de convite, agregar aquelas pessoas para o seu pequeno grupo. Para o seu pequeno Para o grupo. seu pequeno grupo. Então você, na verdade, se potencializou a Potencializou. ferramenta. Pode também utilizar o estudo bíblico indutivo, que é esse estudo que nós estamos trabalhando, temos aqui na convenção, para repassar para as igrejas que se Aham. interessarem. Então você tem um pequeno grupo, o pequeno grupo continua acontecendo, mas você que faz parte do seu pequeno grupo, você que é líder, não necessariamente não seja só o líder, Aham. você vai utilizar o estudo bíblico em outro dia da semana para evangelizar aquelas pessoas não crentes que estão no seu pequeno grupo. Certo. Porque às vezes no pequeno grupo ela não vai conseguir compreender bem o plano de salvação. Mas quando você estiver com ela à parte, que a gente chama de discipulado um a um, então você vai ministrar um estudo bíblico para ela e você vai aproveitar para conviver, conhecer melhor essa pessoa. Dificilmente essa pessoa não vai se converter. Porque se ela está no pequeno grupo, ela já está interessada por Deus. Certo, já certo. está É querendo verdade, é Deus. verdade. Ela já está com a porta aberta. Já está. Agora nós vamos caminhar para o fim, mas eu queria fazer o seguinte. Aquele pastor querido, abençoado, amado, chamado por Deus, aquele cara maravilhoso, um homem de Deus, ele não está conseguindo implementar pequenos grupos numa perspectiva de evangelização discipuladora. Se ele precisar de ajuda, vocês têm condições de ajudar? Com certeza. Conte comigo, posso Pronto. ajudar naquilo que eu aprendi nessa caminhada, continuo aprendendo. Estou à disposição para ajudar você, pastor. Inclusive, pastor, quero fazer aqui uma propaganda. Certo? Nós temos uma mentoria da convenção, que é a mentoria missionária, que acontece todas as terças, às 7 horas da manhã. E você pode fazer parte dela. Nós já temos lá quase 40 líderes participando. Terça-feira agora, tivemos Certo. o Josias falando sobre isso, sobre missões. 28 pessoas participaram. Tem uma outra mentoria que é liderada pelo pastor Josimar, da 4ª Igreja Batista, que Certo. trabalha com pastores, dando essa visão. Inclusive, nós estamos estudando o livro O Novo Normal, um excelente livro. E vou lhe dar Muito uma boa bom. notícia. Esse livro tem aqui na convenção, para ser vendido Pode, para você. pode adquirir aqui também? Pode adquirir aqui na convenção. R$40 o livro, mesmo preço da internet. Vamos lá. Agora deixa eu fazer a seguinte pergunta. Dá para fazer o acompanhamento? Aquele pastor, eu preciso de ajuda. Então, dá para ajudar. Vocês pra estão ajudar. disponíveis. Estamos disponíveis. Agora, é claro, envolve distância, o Josias é lá de Santarém, mas dá para fazer o acompanhamento, para orientar, para ajudar pela internet, à distância, pelo telefone? Dá. Com certeza. Dá para fazer isso? Pastor, eu já Ah. estou gostando só de participar dos podcasts. Aham. Imagina assim, tá distante, mas o nosso interesse é de vir aqui pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Sabe por quê? Bênção, A bênção. convenção nos adotou, então a gente tem que vir aqui. Amém, amém, assim amém, como amém. o povo tem que ir lá. Então é assim, eu sempre falei nas igrejas, Aham. nas nossas andanças, que nós somos missionários dos batistas brasileiros. Sim. aham. Só que você não usa a gente como deveria usar. Então, Vocês podem fazer mais. liga, fala com a gente pelo WhatsApp, a gente arruma tempo, a gente
para uma coisa para ajudar. Se essa for a necessidade dos batistas brasileiros, nós, os missionários, estamos dispostos a fazer. E numa vinda aqui, pastor Cláudio, pastor Josué, a gente pode fazer clínicas com esses pastores e assim, Exato. a nossa pequena experiência do Baixo Amazonas, acho que pode contribuir com alguma coisa aqui. Então vamos lá. Pastorzão querido, você está querendo fazer esse negócio funcionar aí na sua igreja? Faz contato com o Cláudio. Através do Cláudio, você acha o Josias no instalar de dedos e quem sabe você pode ser muito abençoado. A nossa missão é abençoar as igrejas, abençoar os pastores, ver a coisa avançando. Então, olha só, nós temos toda a estrutura estratégica, estrutura humana, para abençoar a sua igreja, seu ministério. Então, olha, não perde essa oportunidade. Você quer ajuda? Faz contato com o Cláudio, faz contato com o Josias e você pode ser mentoreado, acompanhado, e isso vai fazer uma diferença muito grande no seu desempenho como líder, como plantador de igreja, como revitalizador de igreja. Essa turma aqui, ó, eles podem abençoar muito a sua vida. Lá na Assembleia Convencional, nós vamos ter material para vender em Conceição do Uruguai? Vamos, pastor. Ó, nós vamos ter todo esse material lá na Assembleia, lá em Conceição, na primeira Igreja Batista. Festa grande no dia 17 e 19 de outubro. E lá nós vamos ter esse material à sua disposição para você adquirir. E estamos à disposição. Então, olha só, vai lá, se você não fez ainda, vai lá, faz a sua inscrição, o link está espalhado, faz a sua inscrição, vai para a Conceição do Araguaia e aí, entre tanta coisa maravilhosa que Deus vai te dar, você ainda vai ter a oportunidade de bater papo com o Cláudio. Acho que o Josias vem também para esse negócio, ele vai para Santarém semana, mas provavelmente o Josias vai pegar um estradão aí para estar na nossa Assembleia, que vai ser benção. Se inscreve, participa da Assembleia e vai ter materiais disponíveis lá, orientação, nós vamos ter um stand lá da convenção para abençoar a sua vida e a sua igreja. Josias, dá uma palavra de saudação e despedida aí para nossa turma. Pastor, eu estou muito feliz de ter vindo ao Tocantins. Amém. É um presente que eu quero agradecer à Junta de Missões Nacionais, agradecer à Convenção Batista do Tocantins. E eu realmente estou me despedindo, né? Não vai mais ter podcast comigo aqui essa semana que vem. Estou indo embora. Mas eu quero, de coração, meus irmãos, agradecer todo o carinho, a estadia que vocês nos deram. O que vocês têm aqui no estado de vocês é maravilhoso. Valorize isso. Quando vir a convenção e você ficar hospedado aqui, olhe para isso aqui com muito carinho. Isso aqui é rico demais. Nós não temos isso de onde eu venho. Então valorize, cuide desse lugar que é nosso. E nas nossas andanças por aí, quem sabe a gente vai se esbarrar novamente e com muita alegria eu voltarei novamente ao Tocantins. Muito obrigado. Amém. Cláudio. Bom, quero dar uma palavra para você, pastor. Você quer ver a sua igreja crescendo, isso é certeza, ninguém tem dúvida disso. Talvez você já tenha tentado pequeno grupo, uma outra estratégia. A coisa não andou bem, mas eu quero dizer para você não desanimar, não parar, mas para você voltar a sonhar com o crescimento da sua igreja. E você não desistir jamais disso. E se você deseja, então, que nós o auxiliemos em alguma coisa, nos procure, estamos à disposição. As bênçãos que estão acontecendo em outros lugares é também para a sua igreja. Amém. Saiba disso. Amém. É para a sua igreja, é para o seu ministério também. Não tenha medo, porque eu sei que dá medo, porque envolve algumas mudanças, é verdade. Mas não tenha medo, o Senhor está conosco, o Senhor está com você e juntos nós podemos ir muito mais além do que já foi feito. Deus abençoe a sua vida. É isso aí, gente boa. Nós estamos chegando ao fim de mais um podcast CBT. Assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, compartilha e espalha para que esse bate-papo abençoe sua vida, abençoe a sua igreja. Quem sabe você passe a sair na sua igreja. Nós desejamos que Deus abençoe muito a sua vida nesse restante de semana e até o nosso próximo podcast CBT. Amém.